Oi, pessoal, meu nome é Giovana, eu sou professora de Geografia do cursinho Voe Alto e hoje nós vamos falar um pouco sobre a industrialização brasileira. Bom, pessoal, vamos começar pelos antecedentes. Como era o Brasil antes de se industrializar? É importante pontuar que o Brasil foi um país que se industrializou mais tardiamente em relação aos outros países europeus, por exemplo, que tiveram sua industrialização a partir da primeira Revolução Industrial no século XVIII. Enquanto nessa época o Brasil ainda tinha uma economia baseada em atividades agrárias e exportadoras, como a produção de cana-de-açúcar, mineração e café. O país conseguiu adquirir muita riqueza a partir disso. Porém, essa economia mais agrária mantinha o Brasil muito ligado e dependente de Portugal. Esse cenário do Brasil sendo um país baseado na agricultura e dependente de sua metrópole passou a mudar a partir de 1808. Nesse ano, a família real portuguesa veio para o Brasil e houve a abertura dos portos. Então, o Brasil pôde se relacionar economicamente com outras nações além de Portugal. E também aconteceram algumas iniciativas de brasileiros, empresários, como o Barão de Mauá, que investiu na infraestrutura do Brasil, com estaleiros, ferroviárias e bancos. Mas essa ainda foi uma iniciativa muito pequena e não podemos chamá-la de industrialização brasileira ainda. A partir do século XX, ocorreram diversos fatos que foram os primeiros passos para o Brasil chegar à sua industrialização. Primeiramente, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E como essa guerra afetou o Brasil? Bom, os principais países que exportavam os produtos industrializados para o Brasil eram europeus e esses países estavam em guerra. Então, o Brasil foi forçado a produzir os seus próprios produtos manufaturados. Então, tiveram que produzir tecidos, alimentos processados, calçados, entre outros, por conta própria. E além disso, em 1929, ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. E a demanda por café, que era o produto base do nosso país, diminuiu, o que afetou muito a nossa economia brasileira e novamente forçou uma industrialização no Brasil. Ainda no século XX, nós tivemos alguns períodos políticos que foram importantes, foram marcantes para a industrialização brasileira. Então, primeiramente, é importante destacar a Era Vargas, em que o presidente Getúlio Vargas tira o poder das oligarquias brasileiras, daqueles agroexportadores, e passa a investir mais no setor urbano, porque ele tinha o intuito de diversificar a economia brasileira. Ele foi responsável por criar as chamadas indústrias de base, que são as siderúrgicas, metalúrgicas e mineradoras, que são aquelas indústrias que pegam a matéria-prima e transformam ela. E esse presidente, ele tinha um conceito nacional desenvolvimentista. Então, ele queria valorizar a economia do nosso país e fazer com que a gente dependesse menos dos outros países e que a gente chegasse no mesmo patamar deles em relação à industrialização. Outra era muito importante que nós tivemos em nosso país foi o governo de Juscelino Kubitschek, que o principal objetivo dele era acelerar a industrialização e a modernização da economia. E eu não sei se vocês conhecem, mas o principal lema dele era 50 anos em 5. Então ele queria alcançar um progresso de 50 anos em apenas 5, que era o tanto de anos que ele tinha no mandato dele. Então, assim como Getúlio Vargas, ele implementou diversas indústrias de base, criou uma expansão no setor energético, construiu rodovias e entre outras coisas. Além disso, um ponto muito importante de Juscelino Kubitschek é que ele abriu capital para o capital internacional, para o nosso país, para que empresas de fora pudessem entrar, principalmente as multinacionais do setor automobilístico. Então, é nesse período do governo de Juscelino Kubitschek que muitas empresas automobilísticas vêm para cá, para o nosso país. Então, por exemplo, a Volkswagen, a General Motors, entre outras.
Outro período político que foi muito importante para a economia brasileira e para a sua industrialização foi a ditadura militar. Nesse momento, ocorreu um crescimento acelerado da economia e o PIB brasileiro aumentou em 10%, devido aos fortes investimentos que foram feitos na infraestrutura, nas indústrias de base, na tecnologia e também nas grandes obras públicas que foram feitas. Além também do grande regimento estatal que estava presente nessa época, porque o Estado estava muito ligado às questões econômicas. Ele fazia um papel de moderador, ele estava muito presente. Porém, nos últimos anos da ditadura militar, ocorreu uma hiperinflação. Então, o modelo de industrialização acabou entrando em colapso nesse período. Nos anos 90, o Brasil se recuperou da hiperinflação que ocorreu na ditadura militar e passou por mudanças significativas, marcadas pela abertura econômica, pela grande globalização, pela reestruturação da produção e por algumas mudanças no papel do Estado, que antes, como eu disse para vocês, era muito influente na economia. Então, agora ele passou a ser um Estado mais liberal e deixar com que as próprias indústrias tivessem controle das suas ações. E, além disso, ocorreram muitas privatizações estatais. A partir dos anos 2000, o Brasil passou por um período de grande crescimento econômico, em que houve o aumento do PIB brasileiro, a valorização das commodities e foram feitos muitos investimentos estatais, o que fez com que a nossa indústria crescesse muito, principalmente nos setores automobilístico e de eletrodomésticos. Porém, a partir dos anos 2010, o Brasil passou por uma grande desindustrialização. Por quê? Principalmente no ano de 2014, o país estava passando por uma crise fiscal e uma grande instabilidade política. E isso tudo afetou muito a nossa economia, tanto quanto a industrialização do país. E como vocês sabem, no ano de 2020 ocorreu uma crise, a pandemia da Covid-19, porém ela aumentou o incentivo à produção nacional e ao foco no desenvolvimento sustentável. Então, da mesma forma que ela teve o seu lado ruim, também teve um lado bom para a economia do país. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aí nos comentários que a gente está sempre aqui para responder vocês. Obrigada pela atenção!